Boa tarde, finalzinho de tarde já, paz seja convosco. Hoje nós vamos falar a respeito das 7 dispensações, né? Porque eu achei melhor a gente falar sobre esse assunto, porque as dispensações é um período em que Deus ele prova o homem. Isso é uma dispensação, um período de tempo ou de época que Deus prova o homem, né? É o plano de Deus através dos séculos na vida, né? A administração de Deus na vida do homem. Então a primeira dispensação é da inocência. Ela deu início, né? Já separei aqui para eu não ficar toda lá dentro da Bíblia. No início dela foi lá no Jardim do Éden, né? Então ela durou todo o tempo em que Adão esteve dentro do jardim. Então vamos ler em Gênesis 1, 28, diz assim: E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Vai até Gênesis 3, 16. A mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor dará luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então, a dispensação da inocência, ela tem um teste, né? Porque se é Deus provando o homem, né? Então, qual era? Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual foi a falha? O pecado original foi desobediência. Eles desobedeceram a Deus. E qual foi a consequência disso? Eles foram expulsos do jardim do Éden, né? Com um castigo de morte, né? Então, logo terminando a dispensação da inocência, já inicia essa dispensação da consciência, né? Um período agora que eu vou ler aqui na Bíblia, vai da queda do homem até o dilúvio, né? Vou ler aqui na Bíblia, vai desde o primeiro, do último versículo que eu li, até Gênesis 8:15, que diz: E no segundo mês, aos 27 do mês, a terra estava seca. Ou seja, a dispensação da consciência, o teste era viver pelo conhecimento do bem e do mal. Qual foi a falha? O homem só fazia o que era mal. Qual foi a consequência? O dilúvio. Então, logo acabando, né, essa dispensação, que durou cerca de 1.600 anos, já inicia-se o governo humano. É uma terceira dispensação, né, que vai desde do versículo que eu acabei de ler até Gênesis 11, 19, que diz: do dilúvio até a dispersão na Torre de Babel, que vai durar cerca de 400 anos, então, que diz lá em Gênesis 11, 9. Por isso se chamou o seu nome de Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e ali o espalhou o Senhor sobre a face da terra. Então ela vai do dilúvio até a dispersão da Torre de Babel, né, cerca de 400 anos, como eu havia lido ali. Então, qual era o teste? O teste, eles deveriam se espalhar, para se multiplicar na terra. Só que eles fizeram ao contrário. A falha foi construir a Torre de Babel. Não se espalharam, ficaram juntos. E qual foi a consequência? A consequência foi várias línguas, vários idiomas, né? As línguas, elas ficaram diversas, né? Então, aí acaba esse governo humano e se inicia agora a quarta dispensação, que é patriarcal ou promessa. Tem esses dois nomes. Ela vai de Gênesis 11, como eu já li, até Êxodo 19, 8, que diz... Peraí, deixa eu ver aqui. Então, todo o povo respondeu a uma vez e disse: tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Então, ela vai da chamada de Abraão até a libertação do povo de Israel do Egito, cerca de 1430 anos. Qual era o teste? Viver pela fé e morar em Canaã. Morar em Canaã. Qual foi a falha? Eles abandonaram a terra prometida, que era Canaã, e foram para o Egito. Então, a consequência, o cativo no Egito, né? Que Deus fez uma aliança, a aliança abraâmica, que durou de Abraão até com Isaac, com Jacó, né? Mas eles foram cativos para o Egito, né? Eu acho que aqui, da libertação de Abraão até a libertação
da chamada de Abraão até a libertação do povo de Israel do Egito. Então durou essa dispensação. Vamos agora iniciar a quinta dispensação, que é a dispensação da lei, né? Então vai da libertação do povo do Egito, né, por Moisés, até a crucificação, a ressurreição de Cristo. Cerca de 1430 anos. Então, vou ler aqui o versículo. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, para que também te creiam eternamente, porque Moisés anunciou as palavras do seu povo ao Senhor. Então, vai ali da libertação, desde quando Deus chamou Moisés ali para essa libertação, até, eu vou ler aqui o versículo, Atos 2:1, que diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. Né? Então, qual é o teste da dispensação da lei? Viver pela lei. Qual foi a falha? Né? Teve uma falha. Então, uma longa lista de desobediência. Eles não viveram pela lei, eles quebraram a lei, né? E qual foi a consequência? O exílio e a cruz, né? Da dispensação da lei. Terminando a dispensação da lei, inicia-se a dispensação da graça, que é a que nós estamos vivendo hoje. Hoje é dia 7, né? 7 de abril de 2020, né? E nós estamos na dispensação da graça. E eu vou ler aqui os versículos. Vai lá de Atos 2:1, né? Como eu já li, até Apocalipse 3:22, que diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, a dispensação da graça vai da crucificação de Cristo até os dias de hoje, né? A dispensação da graça, ela foi selada com o batismo no Espírito Santo, né? E quem sabe quando vai terminar? Ninguém sabe nem dia e nem a hora que a dispensação da graça vai terminar. Mas nós sabemos que vai ser quando a igreja for arrebatada, que a dispensação da graça termina e inicia-se a tribulação, né? E após a tribulação, a última dispensação, que é o milênio. Mas eu vou ler aqui para você qual é o teste da dispensação da graça. A dispensação da graça tinha um teste, né? Essa dispensação que nós estamos hoje, que você tem que passar nesse teste. Qual é o teste? Aceitar Jesus Cristo como teu Salvador. Viver pela fé e guardar a sã doutrina, a palavra de Deus. Então, esse é o teste dentro dessa dispensação que nós estamos, que desde lá de Atos 2:1 até 2020, vamos botar assim, né? Se Jesus voltar hoje, se Jesus voltar daqui a 10, 20, 30, 40 anos, a gente não sabe nem o dia e nem a hora. Mas enquanto você está vendo esse vídeo, você sabe, né? A igreja não subiu ainda, então nós estamos na dispensação da graça. Qual é a falha? A igreja apóstata, a igreja sem fé, né? Doutrinas impuras. Qual é a consequência? A tribulação, né? Falsas doutrinas. Só que dentro dessa dispensação da graça, teve uma aliança chamada Nova Aliança, que foi feita através de Jesus Cristo, relacionamento com Jesus, né? Pela graça, pela fé, né? Então, Jesus Cristo, ele morreu na cruz, né? E o sangue dele nos garante, né? Quando Jesus Cristo morreu na cruz, o sangue dele foi derramado, né? Apagaram-se os nossos pecados pela fé. É pela fé, né? Então, quando você aceita Jesus Cristo, você vive uma novidade de vida. Você vive dentro da nova aliança, da dispensação da graça. Após a dispensação da graça vem a tribulação, né? Como eu já falei. E após a tribulação vem a última dispensação, que é a dispensação milenar. Então, né? O governo divino. Então, antes de eu ler aqui o versículo, eu vou te falar o que é o milênio. Milênio serão 1000 anos, onde Cristo vai estar governando, né, durante 1000 anos. Por isso que é chamado de governo divino. Então vamos ler lá em Efésios 1:10, que diz: tomar a congregar em Cristo
todas as coisas na dispensação da plenitude do tempo, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Então, dentro dessa dispensação do milênio, né, tudo vai ser voltado para Cristo. Tudo todos vão olhar para Cristo, porque Ele vai estar governando um governo perfeito, né? Como nós lemos aqui em Efésios 1:10. Agora, Apocalipse 20, versículo 4, finalização ali da dispensação do milênio. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi dado o poder de julgar, e vi almas daqueles que foram degolados por testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em sua testa, nem as suas mãos. Tiveram e reinaram, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, né? Então, essa dispensação vai durar 1000 anos, né? Será o governo de Cristo aqui na Terra, e ela dá início logo após a Batalha do Armagedon, né? Vamos ver aqui o teste. Qual é o teste? Baseado na fidelidade a Deus. Viver esses 1000 anos adorando, né, a Jesus Cristo. Qual é a falha? A rebelião final, onde o anticristo, o diabo, perdão, onde o diabo ele vai ser solto por 1000 anos, depois de 1000 anos, né? E ele vem sobre a terra e ele consegue enganar nações que virão contra Jesus, que virão contra os santos, né, que virão contra a cidade que é Jerusalém, né, e eles virão para exterminar, para uma batalha final. Só que Deus, ele acaba com o diabo e o lança no lago de fogo, essa rebelião final. Qual é a consequência? O lago de fogo, Satanás, né, ele vai ser solto para poder enganar, né, e a segunda morte, ou seja, a primeira morte, nós aprendemos no outro vídeo, que é a morte física, e a segunda morte é a morte eterna. E a aliança dentro dessa dispensação é a aliança davídica, porque Jesus, né, ele veio aqui para cumprir uma promessa de Deus feita a Davi, onde Deus falou que sobre o trono de Davi nunca deixaria de existir, né? Então, Jesus Cristo, ele senta no trono de Davi, ele reina, porque ele é da tribo de Judá. Então, ele é descendente de Davi. Então, ele veio para reinar e cumprir, né, a palavra de Deus. Então, aí está a aliança davídica. Então, que você possa estudar bastante a palavra de Deus nessa quarentena, que você possa aproveitar esse tempo, né, que nós estamos tendo, e você possa deliciar com a palavra de Deus. E quanto mais a gente aprende, mais surpresa a gente fica como Deus tem um plano na vida de cada um de nós. O Senhor tem um plano na sua vida como tem na minha, né? O Senhor, você não está aqui por acaso, você não apareceu aqui do nada, mas o Senhor tem um plano para você e para mim. Então, que você possa fazer jus à dispensação que você está. A dispensação que você está hoje é a da graça. Então, que você passe no teste, que é aceitar o Senhor Jesus na sua vida e viver com Ele e aprender da sã doutrina, que é a palavra de Deus. Deus te abençoe. Tenha uma noite maravilhosa, cheia da graça de Deus. Fiquem na paz.